Eu vou utilizar o termo alma, porque o Jung usava muito esse termo, o Freud também usava, embora foi traduzido como mente, mas ele falava Seele. Mas não teorizando, eu não estou preocupado com as definições do Hillman, de outros pensadores. Eu vou usar o termo alma como o lado do self que sente. É desse jeito que eu uso o termo alma. E o que eu vou apresentar para vocês são algumas reflexões que eu venho fazendo. Estou sempre pensando em alguma coisa. E com a pandemia, eu notei que a minha reflexão ficou mais radical. Ela ficou um pouco mais brava. Ela ficou um pouco mais pontuda. E eu dei voz a essa emocionalidade que se juntou à minha reflexão, na minha postura, que eu acredito que nós, junguianos, temos excelentes instrumentos para diagnosticar o que está acontecendo no mundo e que há momentos em que nós temos que falar não no que está acontecendo dentro do nosso consultório, mas das patologias do mundo, da gravidade crescente do momento que está vivendo. Os jornalistas têm falado disso, os historiadores, os cientistas políticos, mas nós temos um ponto de vista único para falar dessas questões. Então, eu vou tentar falar do momento em que nós vivemos, ou me dirigindo ao tema desse encontro, né, para onde a alma se refugiou, quais são os conflitos, qual é o estado dela. Eu vou apresentar a minha visão desse problema. E o título que eu dei é Um Grito no Escuro. A imagem é a seguinte: imagine que você mora num sítio e, de repente, você ouve um tiro, ou um grito de alguém, ou você vê fogo no canavial, está escuro, mas você grita: socorro! Está acontecendo alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, está muito sério. Hoje eu estou falando para vocês, mas eu me sinto falando para o escuro, porque eu não sei quem ouve. Eu não sei como é que os outros estão pensando. Nós ficamos isolados durante a pandemia e eu sentia que eu tinha que berrar. E eu tenho feito isso em algumas ocasiões. O que eu quero abordar, portanto, usando as ferramentas da psicologia junguiana, da ciência social, da ciência política, da antropologia, da história e da literatura, eu quero comentar que tempo é esse que nós estamos vivendo, que eu vejo como um tempo de crescente escuridão, onde a estrela guia, o farol, que ilumina uma meta, uma utopia, um ponto que nós, como membros da humanidade, queremos alcançar, é como se o farol tivesse apagado e as embarcações estão numa costa rochosa e elas não sabem onde encontrar um porto seguro, porque há muito perigo nessa navegação na escuridão da noite. Então, eu me vi, certa vez, ou a nós todos, como se estivéssemos guiando nossos carros em estradas congestionadas, com chuva e aquele para-brisa na nossa frente, e começa a escurecer, mas não há placas nas estradas, não há placas dizendo é tal cidade, daqui a tantos quilômetros, tal saída, mas a gente vai indo, porque todo mundo está indo, nós temos que sair de algum lugar e chegar em outro que a gente não sabe qual é. Então, falta luz, falta entendimento, falta um pensamento que dirija através do entendimento do que está acontecendo.
E, modestamente, eu vou tentar apresentar para vocês qual é o entendimento que eu consigo ter do que está acontecendo no Brasil, no planeta, o que está acontecendo com a nossa espécie humana. Em primeiro lugar, eu parto da constatação das perdas que estamos sofrendo rapidamente. Nós perdemos uma luz esclarecedora. No Brasil, nós perdemos mais de 600 mil pessoas mortas pela Covid. Nós perdemos vozes corajosas que outrora falavam nesse país, apontavam caminhos, apontavam o dedo para aqueles que estavam causando injustiças ou sofrimentos. Essas vozes se calaram. Essas vozes vinham da igreja, elas vinham do meio literário, elas vinham do meio teatral, do meio intelectual, do movimento estudantil, elas vinham de gente que estudava ou de pessoas que faziam trabalho social. Muitas vozes foram geradas, inclusive na ditadura, que eu e alguns de nós atravessamos, apesar da censura. Havia vozes de coragem que se levantavam e apontavam para algum caminho, embora hoje, passado o tempo, nós vemos que os caminhos que eram apontados também não levaram a muita coisa. Toda a paixão que se sentiu por Cuba não levou para uma sociedade nova, para uma sociedade igualitária. A paixão que se sentia pelo conhecimento neutro não levou para um conhecimento ético. A crença que nós tínhamos na educação como um meio de fazer a espécie humana aumentar o seu nível de consciência, isso não aconteceu. A nossa utopia de uma evolução humana, ela desmoronou. Então, até pessoas da minha idade que foram muito utópicas na época de 60, nós deixamos de ser. Há um certo desencanto. E pelo que eu tenho estudado, que é arqueologia, antropologia evolucionista, neurociência, neurobiologia, neurobotânica, estudos indígenas, cada vez mais eu vejo que o Homo sapiens, que se viu como o coroamento da evolução pelo tamanho do seu cérebro e de algumas coisas muito boas que o seu cérebro fez, ele tem um DNA extremamente belicoso, extremamente destrutivo. Não é à toa que ele destruiu todos os parentes antropóides, desde o Neandertal até outros. Então, de 300 mil anos para cá, a gente vê uma evolução do cérebro acompanhada por um crescimento da arrogância e da perda de noção de qual é o lugar que a nossa espécie ocupa na ordem natural da vida. O Homo sapiens deveria ocupar uma posição menos arrogante, ao lado dos outros seres vivos, mas ele, com o tempo, passou a se considerar o dono do planeta e não um hóspede do planeta como nós, de fato, somos. Nós não somos criadores, mas nós somos criatura. O Homo sapiens caiu num tal estado de hubris que ele julgou que podia colocar a natureza a seu serviço, que podia criar vida in vitro, inteligência artificial,
biomas artificiais, e, com isso, começou a atacar o planeta, a natureza / vida. E uma parte do Homo sapiens, inebriado por essa arrogância de superioridade ontológica, está destruindo as bases da vida nesse planeta. O que me leva a pensar que a sociedade ocidental, que nos livros de história é vista como um apogeu de todas as civilizações que vieram antes dela, esta civilização ocidental, ela está apoiada sobre pilares que estão ruindo. E o pensamento crítico aponta quais os novos pilares que deviam ser construídos ou escolhidos por uma parte da humanidade que tem uma visão crítica e enxerga alguma luz, para substituir uma civilização que está começando a afundar que nem o Titanic, enquanto ela faz festa e não percebe o que está acontecendo. A visão de futuro que até pouco tempo se tinha, ela está completamente incorreta. Ela não leva em conta fatos empíricos e ela está como que a imaginação criativa presa para o que seria uma nova visão, uma nova utopia para a humanidade que substituísse esses pilares. Para exemplificar, a nossa civilização ocidental, que já é oriental também, ela se baseia, antes de mais nada, na predação e no esgotamento dos recursos naturais, que estamos vendo claramente, né? Os combustíveis fósseis, os recursos vegetais. Nós estamos na 6ª fase de extinção em massa de espécies animais. As nossas cidades estão ficando inabitáveis. A emissão de gás carbono é cada vez maior. A floresta amazônica, que absorvia gás carbônico, agora está emitindo gás carbônico, o que aumenta o efeito estufa e o aquecimento global. Então, está anunciada a crise climática, a crise de recursos. E faz 15 dias, nas minhas leituras, eu aprendi uma coisa que me deixou estarrecido. O centro do mundo é a Amazônia. O que acontecer nos próximos anos afetará o mundo mais do que acontecer na Rússia, na China, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. E nós somos brasileiros, estamos vendo a devastação, estamos vendo o genocídio das culturas tradicionais e ainda não nos demos conta que nos coube viver num espaço territorial que abriga um recurso vegetal que é a única cura para a doença que se alastra. Isso não chegou ainda na consciência coletiva, mas há de chegar. Eu li um livro muito interessante de um italiano que estuda plantas, que ele diz assim: nós imaginamos o mundo a partir de 0,3% do bioma que é correspondente à vida animal. 85% do bioma
é composto por vegetais e o restante por minerais. Mas o nosso modelo de pensamento é um modelo de animalcentrismo. Não é nem não é nem antropocentrismo, é animalcentrismo, que nos foi explicado por Darwin, que se baseia na sobrevivência do mais forte, na luta do mais forte, nos vitoriosos pela adaptação. Então, nós temos um modelo de preservação da vida que é uma luta do mais forte contra o mais fraco. Esse modelo é o modelo de 0,3% da matéria viva do bioma. O modelo vegetal é de cooperação, não é de sobrevivência do mais forte. E a destruição da floresta amazônica, com o subsolo, que só passou a ser estudado a partir do ano 2000, e que revela o milagre da criação, que é uma rede subterrânea de fungos e de micélios que transmitem informações de árvores a quilômetros de distância uma das outras. Como disse um estudioso, é como uma internet subterrânea. A vida vegetal está conectada entre si num sistema de autoajuda, em que, se falta água numa região, a água é transportada por capilares de fungos, assim como fósforo, assim como potássio, assim como o aviso de que está vindo uma leva de insetos destrutivos ou uma onda de frio muito quente. Isso só foi conhecido do ano 2000 para cá. Aquele que pega uma motosserra para derrubar uma árvore, aquele que defende a derrubada da floresta para fazer um pasto, para plantar soja, criar gado e trazer recursos para o Brasil pelo agronegócio, pela ignorância, pela recusa de aprender o que é esta maravilha viva que é uma floresta, comete um ato sombrio, que é o ato da recusa do conhecimento, que é extremamente destrutivo. A floresta amazônica está destrutiva e os que a destroem não têm ideia do que eles estão destruindo. A floresta amazônica é o unus mundus. Ela é o nosso inconsciente fora de nós. O inconsciente é a natureza. O que nós temos que aprender são os princípios da natureza, é a maravilha da cooperação, da interligação, da capacidade de mutação e de criação de vida. E o nosso país lidera os que pensam que a floresta amazônica tem que ser destruída para que se crie pasto, porque isso enriqueceria o Brasil, que as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, devem ser eliminadas porque não são produtivas e porque o seu conhecimento é supersticioso, quando os maiores conhecedores da floresta amazônica são os seus habitantes. Isso está nos seus mitos, isso está no uso das plantas de poder, isso está na sua concepção de que a floresta é uma casa. E como disse o Davi Yanomami, daqui a pouco o céu vai desabar. Mas como na mitologia, não como na mitologia grega que a Renata mencionou, isso é mitologia brasileira. O céu desabará e aniquilará a vida. Eu considero que o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, é o livro vermelho do Brasil.
a natureza percebeu que ela está sendo atacada. Nós não conhecemos as leis da natureza, nem o funcionamento dela. A natureza é muito mais inteligente do que nós. E o que ela quer, como vida, é se autopreservar. A vida surgiu no planeta Terra há mais ou menos 3 bilhões e 800 milhões de anos. Estuda-se como surgiu a vida e como ela evoluiu. Esta maravilha da criação, com tanta diversidade, com recursos de seres vivos incríveis, e uma boa parte está se extinguindo. E no decorrer da história da Terra, que é quase 4 bilhões de anos, houve muitos cataclismas, houve geleiras, houve destruição da vida, houve recriação de vida, houve choque com meteoros, houve momentos... Enfim, a vida não foi destruída. Portanto, eu diria, a principal característica da vida ou da natureza é que ela tem força para se preservar. Ela durará. Para mim, a vida é o princípio supremo. A vida, para mim, é a divindade suprema. E ela não é tratada pela nossa espécie na sua devida importância. O Homo fez a vida, a floresta, os seres vivos trabalharem para si, para o seu ganho, para o seu lucro, saindo do seu lugar, que seria ser membro dessa comunidade viva. Mas essa ganância da nossa espécie de querer dominar, 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 expandindo as cidades, invadindo o habitat de uma série de animais, como nós lemos nos jornais, fez com que um certo tipo de morcego que habitava uma área silvícola da China saísse de lá, e ele era portador de um vírus mutante. O coronavírus é muito antigo. Existem mais de 2.500 espécies de vírus. Há vírus que são muito úteis para simbiose, para transformação. Só que esse coronavírus, ele é mortal. A natureza, se sentindo ameaçada, basta ela fazer o que ela sempre fez. Ela cria uma mutação. Ninguém pode dizer que isso foi proposital, como na Bíblia, que Yahvé mandou as pragas sobre o Egito, ou mandou o dilúvio porque o homem estava se comportando mal. Nós não podemos dizer isso. A mutação do vírus foi aleatória, como virão outras, e ele continua mudando. Mas, no seu silêncio, a natureza mostrou que ela é soberana. Porque a bomba nuclear lançada sobre Hiroshima e Nagasaki matou 200.000 pessoas em 2 dias, no dia 9 de agosto e no dia 13 de agosto. A bomba nuclear, que é o que nos causa medo, Putin está ameaçando, a bomba nuclear destrói. O coronavírus destruiu muito mais do que a bomba nuclear. Eu peguei hoje no Google, deixa eu ver se eu acho aqui, o número de mortos até hoje pelo coronavírus é de 6 milhões e 300 milhões de pessoas. Quem vai se render? Será que o Homo sapiens vai acabar baixando a cabeça e ver que a natureza vence sempre? E que é uma arrogância estúpida achar que dá para continuar do jeito que está,
porque há muitas evidências de que o jeito que está muito ruim. No Brasil, por exemplo, o que nós notamos no Brasil? 33 milhões de pessoas passando fome. Uma regressão cognitiva. Nós estamos desaprendendo aquilo que nós aprendemos. A construção, feita por décadas, de maneiras de analisar os fatos, de maneiras de reconhecer os fatos, com objetividade, com lógica, com método, com racionalidade, isso foi abandonado. Hoje a gente fica chocado a ver que se fala que a Terra é plana. Eu tive que inventar esse termo, regressão cognitiva, porque nós estamos num estado de regressão ética, cognitiva, de valores humanos, e essa que é a conquista da civilização. Então, para onde é que isso nos leva? O Homo sapiens, ele não vai fazer isso, mas talvez uma parte faça. É um mea-culpa, é um reconhecimento da ubris. No mito grego, a ubris era punida. O reconhecimento da ubris e uma reverência por uma força muito maior do que a nossa própria pobre inteligência, que se chama natureza. Natureza, vida e divindade, para mim, é a mesma coisa. A força suprema é a da natureza. Quem vai se render? Até quando vai esse braço de ferro entre o Homo sapiens e as forças da natureza? A guerra da Ucrânia é um escândalo para todas as conquistas morais, éticas, históricas, políticas, que essa mesma humanidade tentou compilar a partir das guerras da Idade Média, das guerras do Renascimento, das guerras napoleônicas, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Nós vemos a Polônia hoje vivendo, ajudando a Ucrânia, que está vivendo o que a Polônia viveu. Nós vimos o que o nazismo fez, a crueldade, os 6 milhões de mortos, a destruição. E um homem aciona uma guerra contra um povo que não fez nada, não agrediu, não invadiu. É um delírio imperial, czarista. Um homem. Como é que nós nos deixamos governar por um homem que está matando milhares de pessoas inocentes, destruindo cidades, prejudicando a economia do mundo? E não há o que pare isso. Esse é o nosso estado, que quando vem a psicopatia, quando vem a ignorância, quando vem a perda da ética, quando vem a perda da conexão com a natureza, a coisa completamente sai do eixo. Alguns cientistas políticos e jornalistas tentam prever como vai ser o fim da guerra da Ucrânia, que vai sair perdedor, evidentemente. O Ocidente vai ter que continuar ajudando para reerguer a Ucrânia, mas a China está aí, ela pode querer também ela invadir um território, e fica essa ameaça, quem tem arma nuclear, quem não tem arma nuclear, e os nossos filhos. E a nossa alma, que é o tema desse encontro. Quem sou eu para falar da alma? Eu posso falar da minha, do que eu vejo nos meus pacientes. A alma precisa de fundamentos, ela precisa de apoios. Eu não estou seguindo nem o Gigerich, nem o Hillman, nem o Jung. Com o tempo,
refletindo, a gente vê a alma, para mim, ela é tão introvertida e tão sensível que, se ela é ferida, ela se recolhe para dentro da ostra. Ela se cala na sua tristeza, ela não participa. A alma não é combativa. A alma não é heróica. Ela é o sentimento do self, mas a alma não pega em armas. Então, eu diria, segundo o tema do encontro, mais do que tudo, eu acho que a alma se refugia no nosso interior. Muitas vezes ela se cala, ela chora, ela murmura, ela está sem voz. Mas quais os fundamentos que fazem com que a alma, ao se exteriorizar no mundo, tenha algo em que se apoiar? Um é o amor. O amor é um fundamento para a alma. Ele sustenta a alma de pé. A liberdade interna de nós, junguianos, lutarmos para não ficarmos possuídos por arquétipos, por emoções, porque daí a gente perde a liberdade, de zelarmos por uma liberdade de nos expressar, de participar. A alma respira liberdade. A alma se apoia na justiça. Existe uma justiça do Código Penal e da Constituição, mas existe uma justiça da alma. Ela considera injusto o que está acontecendo. E ela não tem como se manifestar. A alma se nutre das raízes do nosso povo. Uma raiz europeia, uma raiz africana, uma raiz indígena, que fazem essa nossa alma múltipla, maravilhosa. Mas essas raízes estão sendo atacadas. Elas estão sendo atacadas como se elas deveriam ser cortadas por uma foice, quando no Brasil nós poderíamos ter uma alquimia entre 3 raízes anímicas. E a raiz europeia, que começou com Portugal, com a Península Ibérica, no Renascimento, que era uma raiz vigorosa, a meu ver, ela está doente. Portanto, no meu modo de ver, a alma está sem apoio. O sistema político se transformou, não como a gente estudava, a política é a arte do possível. A política no Brasil se tornou a arte da mentira. Não a arte do possível, mas a arte de gerar impunidade. O nosso pacto social está se rompendo porque não há mais acordo sobre o que é verdade e o que não é verdade. Antes, a gente estava verdade que agora é noite e não é dia. A gente concorda que lá fora tem uma árvore. Hoje não. Não há esse acordo básico sobre a realidade dos pactos sociais. Isso esgarça o tecido social e isso tira a força da colaboração, porque não há uma base comum. Isso vai para as fake news, para todo o resto, né? Então, nós perdemos a cognição objetiva baseada nos princípios da razão, da lógica e da ética, e o poder constituído, ele sacrifica a verdade dos fatos. Portanto, o nosso sistema político é uma patologia regulamentada.
Na minha opinião, o que pode ser feito é o resgate da compaixão. É o resgate da função sentimento, que, como Jung dizia, é a mais reprimida das quatro, e a função sentimento é aquela que nos diz o valor relativo das coisas. Só o resgate da função sentimento e da compaixão poderá dar linhas gerais para o que seria um novo pilar civilizatório baseado na empatia e que encoraje mais gente a levantar a voz e falar, porque nós estamos vivendo a desertificação da alma brasileira. Mas eu finalizo com um verso maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, um verso luminoso, quando, depois de falar, na época da Segunda Guerra, dos horrores da guerra, ele termina dizendo assim: havemos de amanhecer. A minha esperança é que um dia a gente amanheça. Muito obrigado.